Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que alegria estar aqui mais uma vez em mais uma live. Olha, pessoal, quem está nos acompanhando aqui durante essas semanas de live, né? Eu sei que vocês perceberam que cada convidado que a gente recebe aqui é algo muito precioso, muito valioso. E olha só, sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? Que o processo é o mesmo de desenvolver, desenvolver inteligência emocional, buscar o autoconhecimento, mas a forma que cada um vivencia esse processo, ela é muito individual. E aí, para vocês que têm esse privilégio de estar ouvindo as pérolas que essas pessoas trazem para vocês, porque é único, né? A vivência ela é única para cada um de nós, né? E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Lu Jardim. Eu tô vendo que ela já está aqui, Lu. A hora que você quiser fazer o convite aí para você entrar, tá? Pra gente já começar a nossa live. Deixa eu ver se você já fez o convite aqui. Não fez ainda não, Lu. A hora que você quiser, nós já estamos aqui de prontidão esperando você, tá? E olha, pessoal, como eu sempre falo para vocês, que para que vocês se sintam em casa, se acomodem, pega um copinho de água, põe aí do lado, porque eu não sei aí para vocês, mas aqui tá um calor daqueles, viu? Para que a gente possa iniciar esse bate-papo descontraído, né? Agradável, como eu sempre falo para vocês, aqui não tem nada planejado, a gente não combina nada, então o que acontecer isso é muito real e muito verdadeiro. E mais uma vez, obrigada a vocês que estão sempre aqui nos acompanhando. A Lu já fez o convite aqui, já vou aceitar ela para a gente já começar. Lu, tá me ouvindo? Já aceitei seu convite aqui. Você já deve estar. Oi! Oi! Boa Tá joia? noite! Que Boa mulher noite! maravilhosa é essa! Deixa eu colocar um filtrozinho aqui para nós. Lu, você sabe disso que eu já te falei, mas desde a primeira vez que nós nos encontramos, eu Ah, achei você muito estilosa, muito elegante, né? Eu pensei, meu obrigada! Deus, olha só. E depois fui descobrir que você, isso também faz parte da sua profissão, né? Exatamente, mas é uma coisa tão engraçada, porque eu não consigo achar isso e as pessoas acham, né? Tô só. Ah, encontrei. É porque é tão natural o seu, né, Lu? É, Mas parece. olha, já chega se apresentando, já fala para as pessoas quem é você, que aí eles já vão sabendo, já vão se inteirando aqui. Com os cabides aqui atrás já dá para saber de alguma Sem coisa, né? problema. Então, gente, boa noite. Como que vocês estão? Eu sou a Luciene Jardim, sou consultora de imagem e estilo e personal styling. É a minha vida, a minha paixão. Eu sempre tive muito envolvida com moda e eu não me vejo fazendo não me vejo assim, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas é uma das coisas que mais me fascina é trabalhar com moda. É a sua paixão, né, Lu? É minha paixão, é minha paixão. Porque a moda, ela é um leque, né, Jane? Então tem várias coisas dentro da moda. E é inovadora e tem tudo a ver comigo. A moda, ela não é estática. Ela tem, ela é muito rápida. Eu falo assim que ela é na velocidade da luz. Então, Dinâmica, né, Lu? Não sempre dinâmica. é, sempre todo mudando. Então, assim, tem muito a ver comigo, sabe? Eu amo de paixão, é a minha vida. Lu, tem quanto tempo que você está atuando nessa área? Jane, há mais de 20 anos. Agora, na consultoria, tem 10 anos. Olha só, já tem toda uma bagagem aí, né, Lu? Eu falo assim, eu sempre vivi entre linhas e agulhas.
Desde muito cedo, eu já demonstrava essa paixão por transformar as minhas peças. Ainda criança, eu já transformava as minhas peças, sabe? Então, é uma coisa que ela parece que já nasceu comigo. É muito Já estava aí engraçado. junto com você, né? Que Isso, legal, né, aham. Lu? Assim, você poder externalizar aquilo que já veio dentro de você, um talento quase que nato, né, Lu? Poder vivenciar isso, porque às vezes muitas pessoas não têm essa possibilidade, ou porque não se dá conta disso, né, de quais são as suas forças, as suas habilidades, o seu Sim, potencial, ou até mesmo por falta de oportunidade, né? Eu acho muito valoroso isso, quando a gente tem a oportunidade de trazer para fora, que é o que faz com que realmente isso se torne um talento, né? O talento ele exatamente. tem que ser validado externamente para se tornar um talento, né? Porque potencial todos nós temos, né? De Exatamente. uma forma ou de outra, mas transformar isso em talento, né? Já é outro nível, né? Departamento, você precisa, às vezes, de oportunidade para que você desenvolva, né, o talento que você tem. E, assim, eu fui criada numa casa onde todas as mulheres, de certa forma, eram e são envolvidas com artesanato. E a minha avó, ela gostava muito, a mãe da minha mãe, minha avó materna, e ela amava o artesanato. E eu estava sempre ali por perto, olhando como que ela fazia. Só que na época, como era uma época, digamos que muito remota, e era tudo muito difícil, era tudo muito difícil, e ela não deixava que eu usasse os aparelhos de costura, a máquina, porque tinha medo que estragasse, e demorava muito tempo para que passasse alguém ali para dar manutenção. Mas aquilo já ficava guardado dentro de Já mim. estava em Eu, você, né? já estava em mim. Tanto é que eu conseguia customizar as minhas peças com cola, aquela cola branca de escola. Eu já Olha mudava só. as minhas peças. Minha mãe, nossa, quantas vezes que a minha mãe Muita chegava. criatividade, né, Lu? É, Muitas ideias, né? Não, eu pegava, eu realmente usava uma roupa uma vez só. Isso matava a minha mãe de ódio, porque ela comprava e era tudo muito difícil. E ela sempre teve esse cuidado comigo de ter sempre uma roupa nova. Ela estava sempre investindo em mim, porque eu era muito vaidosa. Desde pequena, desde muito cedo, eu sempre fui muito vaidosa. E ela comprava as peças com muita dificuldade. Eu usava ali uma vez e já transformava, Jane. Você já E aí ela mudava a roupa, a mesma já roupa você mudava a dava outra roupa. cara. Já era outra cara, era outra vida. Eu pensava, bom, eu já usei uma vez, não tem necessidade mais de usar essa peça. Eu quero transformar, porque ela já não faz mais sentido desse jeito para mim. E E ali Lu, eu olha usava. só, hoje a gente olha para isso com bons olhos, né? Customização, né? Exatamente. Criatividade, mas até bem pouco tempo atrás não havia uma valorização, até Não. mesmo de quem trabalhasse nessa área, as costureiras não Não, eram não. valorizadas, né, Isso, na Lu? verdade, ô Jane, vem sendo visto com bons olhos. Eu creio que de uns 8, 10 anos para cá não tem muito Não tempo, tem não. muito tempo Não mesmo, tem muito né? tempo. Agora é que está assim bem em alta, porque os brechós estão aí, as pessoas estão reaproveitando, né? Até mesmo para você poder colaborar com o meio ambiente, as pessoas estão tendo essa consciência, sabe? Lu, é uma mudança de consciência de um giro de 360 graus. Porque, por Sim, exemplo, a minha geração, a gente quando era mais jovem, o que a gente menos queria era repetir roupa. Comprar lógico que roupa usada, meu Deus, sim. não falava isso, Não né? tá vendo E aí? hoje, Eu te né? contando que eu usava a peça uma vez, eu já não queria mais aquela peça. Então eu transformava a cara dela, mas eu transformava porque não tinha nem condição de comprar uma outra. Né? Então, mas eu já tinha essa habilidade de transformar para dar uma cara nova. Mas na época, se eu pudesse, lógico que eu queria estar comprando uma nova. Diferente de hoje, que hoje eu tenho essa consciência, eu gosto da transformação, eu trabalho com isso. Não porque porque é meu, é de transformar, é de querer transformar. Então, se eu tenho, eu posso transformar, não tem por que eu comprar. Hoje eu posso ir lá e comprar, mas eu não faço isso, eu transformo, E hoje a entendeu? consciência é outra, né, Lu? Hoje a É gente outra, olha para esse com outros olhos, né, com outros com a questão da olhos. responsabilidade social e de que é Sim, outro olhar, né, sobre uma é, mesma situação, que antes era um preconceito,
Hoje não, hoje Virou, inclusive é hoje alto virou um isso, né? conceito, né? Virou um conceito, sim, muito legal. Sim. Mas olha que interessante, porque você, mesmo não tendo consciência de nada disso, né, Lu, já estava lá a sua habilidade, né? Já estava lá o Aham. seu dom, vamos colocar assim, né? Sim, E que você veio só lapidando isso depois, né? é, mas assim, Fez disso uma profissão, né? sim, eu não posso deixar de relatar. Eu vi a minha avó fazendo isso, né? Eu via ela fazendo, e da família, da nova geração da minha idade, a única que seguiu fui eu. Mas eu via isso acontecendo na minha casa, que a gente sempre morou muito próximo. A minha mãe nunca morou distante da casa da minha avó, então eu sempre acompanhava, e eu via, e eu queria fazer isso. Não tinha, elas não incentivavam, mas eu queria fazer isso de certa forma, sabe? E assim, nossa, eu amo, Jane. Eu amo de paixão. De paixão. E tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz com paixão, não tem como não dar certo, né, Lu? Não tem jeito, Não, né? Porque o não. trabalho, ele mistura com o prazer e a gente não cansa, não precisa de férias, né? Não, eu falo assim que antes do valor tem que vir o amor por aquilo que você faz. Eu trabalho nessa seguinte forma, eu trabalho, eu dedico aquilo, eu dedico amor. É como se eu estivesse fazendo para mim. O que eu vou fazer para o outro é como se eu estivesse fazendo para mim. Porque quando você coloca amor ali, Jane, a peça ela pode não ter pode ser um tecido que não tenha qualidade, mas você trabalha com tanto amor que a peça fica nobre. Então, isso é uma coisa assim, é muito interessante, muito gostoso. É só quem tá nesse segmento e que É o gosta. diferencial de quando a gente faz as coisas porque gosta, faz com amor, né? Mas, Lu, olha, eu quero te agradecer por você ter Ai, aceito eu o é que agradeço, convite. Jane. Amei, né? Eu é que E olha, agradeço. eu tava falando para o pessoal aqui, você deve ter ouvido, que quem está nos acompanhando nessa série de lives, né, que eu estou fazendo, e olha, Lu, que era para ser apenas 2 lives, viu? A minha ideia era fazer 2 lives, é ok, né? Só que tá tendo tanto retorno positivo Aham. e as pessoas estão gostando tanto, né? Eu recebo tanto comentário, mensagens via WhatsApp. Tem gente que me liga, fala, Jane, eu me identifiquei tanto com aquela pessoa, ela estava contando aquilo lá que ela passa, que assim, é como se estivesse me descrevendo, né? Não, E aí, ô, com Jane, isso, a gente deu continuidade, essa já vai para a 4ª ou 5ª live que a gente está fazendo, né? não, e assim, eu creio assim, que tem que fazer sim, porque de certa forma você acaba incentivando outras pessoas. E é isso daí que você está falando, tem pessoas que vai estar aí assistindo e que vai se identificar comigo, entendeu? Sim, Igual sim. identificou com os outros que passaram. Então, realmente, essas lives, elas têm que acontecer. É uma forma da gente estar passando. E assim, Jane, eu acho tão bonito quando a pessoa faz esse tipo de coisa que você faz, que é você entregar o seu saber para outras pessoas. Para mim foi tão bom, Jane, tão bom. Eu falo assim que hoje eu já estou até passando na frente do... Hoje assim, eu me sinto uma pessoa transformada, e eu fico assim querendo que as outras pessoas passem por essa transformação também, entendeu? Mas, Lu, é uma troca, na verdade, né? Porque, assim, quando você fala que eu estou aqui levando conhecimento, na verdade, nesse momento que nós estamos aqui conversando, o mais precioso é a experiência de vocês, né? Isso Porque eu sempre falo isso durante os cursos. O que eu levo, né, é o conhecimento, né? Aham. Conhecimento teórico, levo alguns exemplos para vocês, algumas vivências, mas esse laboratório, que é a vivência individual de cada um, Lu, isso é muito precioso. E isso não encontra em livro nenhum, né? Não. Então, por isso que essa coisa especial da live, né? Que Sim. cada um de vocês que vem aqui, vocês vivenciaram o mesmo método de desenvolver inteligência emocional. Mas ninguém vivencia da mesma forma. Né? Por quê? Nunca. Porque cada pessoa é um É muito universo particular, diferente. é muito único, é muito particular, não tem como ser igual, né?
É Não impossível. tem como, é É impossível, impossível. né? Eu E falo assim, assim, Lu, eu falo mesmo que você seja gêmeo univitelino, jamais vai ser igual. não, É muito não particular. é. O trajeto, né? A trajetória de cada um, ela é muito única, né? Sim, Mas assim, sim. sempre tem nas turmas, né? Eu falo que as turmas também têm perfil, né? Tem uma personalidade que é única. Sim, sim, Não aham. existe, Lu, uma turma que seja igual Igual à a outra, outra, né? né? E assim, sempre tem aqueles alunos, né, que compartilham as vivências. E você Uhum. foi muito legal, porque assim, você compartilhava, você me mandava Ainda hoje, áudio, né, Jane? você Ainda tirava hoje. dúvidas. E é um tipo de experiências que eu amo, Lu, porque assim, aí eu tenho consciência de que vocês estão vivenciando o processo, né? Sim, Eu sei que 90% das pessoas têm resultados com treinamento, mas muita gente às vezes não compartilha, não fala, não faz sim, perguntas, aham. até Não mesmo fa... pela Para característica eles natural não da é, pessoa, né? às vezes tem muita gente que não acha importante compartilhar isso, né? Eu acho, e eu sou muito de questionar, de ir atrás, igual assim, eu fui muitas vezes, te mandei aula, e como mando ainda até hoje, às vezes eu tô assistindo um filme, aí eu, assim, me reconheço, ou reconheço alguém que eu tô vivenciando ali, eu já pergunto, Jane, tal, é assim, é assado, né? Eu acho muito bom, porque cada vez que eu falo com você, eu acabo tirando, acabo não, eu tiro as minhas dúvidas, porque ainda há muitas dúvidas, Sim, né? e não vai finalizar, né, E Lu? A não gente vai vai. finalizar. É. E o Né? autoconhecimento, Lu, eu costumo dizer que é como se você descobrisse uma mina de água, né? E quanto Mas mais você descobre, mais você quer se aprofundar naquilo sim, e mais vai abrindo uma janela do conhecimento, que é uma janela infinita, infinita. Por quê? exatamente. Porque nós não existe um ponto final, um limite pra gente, né? Não, não, não mesmo. Eu falo que hoje eu me considero como se eu fosse um planeta no universo. O universo é tão grande e eu sou um planeta pequenininho e eu tô cada dia me descobrindo mais ainda, sabe, Jane? É uma coisa muito, mas muito. É, é Lu, uma já coisa. tem um ano que você passou pelo processo de desenvolvimento pessoal ou tem menos tempo? Acho que não tem um ano ainda não, Tem né? não, Jane, eu acho que não, não. Eu acho que foi no início do ano, né? Eu acho que foi tipo fevereiro, março. Acho que foi Uhum. fevereiro. Acho que foi em Lu, fevereiro. o que te levou a buscar desenvolver autoconhecimento, inteligência emocional? Qual foi o motivo, assim, principal? Você Jane, lembra ainda? na verdade, eu só ouvia falar na televisão. E aí, na verdade, eu caí de paraquedas. Tipo, tipo Você foi por isso. indicação da Lígia, não foi? Exatamente. Ela, um dia a gente estava conversando, e, num papo no WhatsApp, e ela me falou: Lu, eu quero te apresentar uma amiga, eu acho que vocês duas vão combinar muito, vocês são muito estilosa, muito extrovertida, muito falante. Olha só, me comparando estilosa com você, né, Lu? Olha que elogio, né? Mas Tô há né? Cada anos um. luz atrás. Não, mas você é também, cada um no seu estilo, com o seu tipo de estilo, você realmente é muito estilosa também. E aí foi Obrigada. quando a gente marcou aquele café e, como você já sabe, eu sou daquele tipo que eu quero estar sempre conhecendo, desbravando e descobrindo, né? E você viu que em poucas palavras que a gente teve naquele café, eu já achei extremamente interessante. Extremamente Verdade, interessante. assim, nós começamos a conversar quando eu te falei de resultados, né? O que Sim, que te leva, onde te leva, né? Você já se interessou de cara e a sensação que eu tive, Lu, é que aquilo vinha de encontro ao que você já estava buscando dentro de você, né? Como se você, né? Opa, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu estou sim. buscando, Não, né? na verdade, de certa forma, eu estava buscando, eu busquei no coach, mas eu não encontrei, não desmerecendo de jeito nenhum, mas eu não encontrei o resultado que eu encontrei no Enneagrama. Não encontrei. Eu ainda estava me procurando, eu ainda estava perdida, porque eu me questionava muito. Eu acho que todos nós nos questionamos, de certa forma. Porque
vai acontecendo coisa que você não sabe o porquê está acontecendo. Você não tem um conhecimento, né? O porquê que está acontecendo. Por que que acontece isso comigo? E situações que se repetem com frequência, né, Lu? Exatamente. Aí fica aquele o quê, por quê. E aí você quer saber, até mesmo para você poder desenvolver, né? E aí, quando eu te conheci, que a gente foi para o treinamento, aquele 3 dias de treinamento, você viu que eu ainda tive dúvidas, né? Eu ainda fiquei em Sim. dúvidas. Mas Super normal. quando eu vim para casa na segunda-feira, que eu comecei a fazer leitura, que eu comecei a olhar para mim, coisa que não acontecia, você ter esse olhar para você, eu falei, gente do céu, eu me encontrei. Realmente eu sou isso aqui. Aí, para mim, foi transformador, Jane. Para mim, foi transformador. Lu, você consegue, assim, descrever para quem que está nos assistindo? Porque, às vezes, a gente tem uma crença de achar que é algo muito difícil, que leva muito tempo, né? E Não, com o exemplo de vocês, que vem aqui para contar a sua história, a gente percebe que não. não. Mas conta para o pessoal quais eram as suas principais dores, assim, o que mais te incomodava e o que mais você viu transformação depois que você desenvolveu a autoconsciência. Você lembra disso? Lembro, sim. O que mais me incomodava, Jane, é porque eu sempre tive muita dificuldade em terminar aquilo que eu começo. Eu sempre fui de começar. Começava, mas Isso, tinha dificuldade de isso. Eu sempre fui de começar várias coisas de uma vez só. Isso ainda não mudou, só que agora eu começo e termino. Antes, tudo que eu começava era muitos afazeres, era muitos cursos, era muita coisa, e eu não conseguia concluir. Eu Então não deixava. era só que você começava, mas várias coisas ao mesmo tempo. Era Sim, isso? sim, exatamente. Eu nunca fiz uma coisa só. Eu sempre fiz várias coisas. E tudo eu deixava pelo meio do caminho. E isso me incomodava muito, porque eu via resultado nas outras pessoas, eu ficava me comparando com elas. Porque elas começavam e elas tinham foco, elas começavam, tinha meio e fim. O meu sempre ficava pela metade e eu já começava coisa nova. Vinha E outras ideias no meio do caminho, Lu? Era isso? Assim, ou via, enxergava não, outras possibilidades, quando via já estava lá. às vezes era no começo mesmo, eu já começava uma coisa e já vinha outras ideias, como ainda vem, as ideias não param de vir, elas vêm, só que hoje eu tenho controle disso. Hoje eu Sim. tenho Tem controle. consciência, a primeira Eu tenho coisa, né, Lu? consciência, hoje eu tenho a consciência, não, se eu comecei isso daqui, eu preciso finalizar para mim poder dar sequência em outra atividade. Eu não posso fazer isso. Né? Hoje eu tenho essa consciência, coisa que eu não tinha antes. Eu chegava, igual eu comentei com você lá durante o treinamento, eu achei que eu tinha vários problemas mentais por causa disso. E é muito engraçado, é muito louco. Eu pensava, gente, eu tenho algum problema, porque eu não consigo finalizar nada e eu não consigo estar envolvida com uma coisa só. Lu, você algumas vezes se percebeu assim, quase que estafada de tanta coisa? Porque assim, quando a gente Várias começa uma vezes, coisa, não várias vezes. finaliza, vem aquela sensação Frustração, de de frustração. frustração, né? E de uma certa Sim, forma isso é um peso, né, também. é um peso. E assim, de certa forma, mesmo não sendo tão importante, e não é. Eu achava assim que estava tudo bem e eu recomeçava e dava tudo certo. Só que, de certa forma, você fica mal visto aos olhos dos outros. Porque você não consegue cumprir com seus compromissos, porque você está sempre envolvida com muita coisa. Você não consegue entregar o que você pega na data certa, por você estar sempre nesse emaranhado de coisas, sabe? A Gabi tá E falando ali, ó, conheço bem esse tipo. A Gabi é o mesmo perfil seu, viu, Lu? então, assim, era E aí a uma. gente ainda fica, Lu, assim, a percepção que a gente tem é que ainda a gente precisa ficar Demais. arrumando justificativas
por não ter conseguido, né? Que dá mais Isso. trabalho ainda, né? Não, e você, assim, chega a culpar os outros, mas é porque fulano, ciclano não colaborou comigo para que isso acontecesse. Gente, isso é um problema seu. Foi Como nós você... somos bons em trazer justificativa para as nossas questões, né, Lu? De uma forma ou de Exatamente. outra, todos os Sim, perfis fazem isso, né? faz. Você está sempre querendo culpar alguém das suas frustrações, mas você não tá ali, como se diz, tratado para você olhar e falar assim, não, foi eu que me coloquei aqui, então deixa eu caçar meio de organizar isso daqui. Ninguém mais tem culpa a não ser eu mesma. Lu, mas olha, essa responsabilidade, né, que a gente chama de autorresponsabilidade sobre as nossas ações, isso é um nível de evolução gigantesco, Lu. Porque é Sim. muito mais fácil a gente culpar o O outro. outro. É muito mais fácil a gente culpar o sistema, é muito mais fácil a gente culpar o governo, o Sim, prefeito. E olha sim. que tem, assim, uma infinitude de coisas e de pessoas e de situações que a gente Sim. pode terceirizar Exatamente. essa responsabilidade, né? Mas quando a gente olha pra gente e fala qual é a minha parte de responsabilidade nisso aqui, e é de uma certa forma doloroso fazer isso também, né, Lu? É a parte mais difícil, né? É essa. É a parte mais difícil, que é Se essa responsabilizar, de né? exatamente, que é o você olhar para você, né? Isso daí é quando você olha para você e você vê que você está fazendo o que o outro está fazendo. Então, a culpa não é dele, a culpa é sua. Você está repetindo as coisas que ele faz. E aí, como que você quer culpá-lo? Né? Tem uma frase, eu não sei se é de Dale Carnegie, né, que ele fala assim, que a justificativa perpetua a mediocridade. Eu acho fantástico isso. Yeah. Porque enquanto a gente estiver achando Culpado? motivos para agir de determinada maneira, a gente não vai sair desse ciclo Não. vicioso, né, Lu? Porque E é um sempre eu ciclo. tenho um motivo para repetir o meu comportamento. E aí a Sim. gente se dá motivo principalmente pra gente, né? A gente justifica principalmente pra gente, né? O tempo todo a Sim. gente está justificando, né? E isso é tão engraçado, Jane, que isso é desde você criança. Uma criança, ela nunca assume o erro, ela sempre acusa o outro. Olha que coisa engraçada, e você cresce com isso, Por né? isso que é imperceptível, né? Por isso que a gente faz isso, mas não é porque nós somos pessoas más, nós somos não. Não, Isso porque nós fazemos isso tão repetidamente e desde tão pequeno que a gente faz e não percebe, né? Agora quando a gente vira essa chave, né, que é aquela metáfora que a gente olha, vira os olhos para dentro, no sim. primeiro momento dá um susto, né, Lu? Dá vontade de sair Tá. correndo, não dá? Olha, Jane, a primeira semana pós o treinamento, eu acho que eu mandei mensagem quase todos os dias para você, né? Eu tava assustada comigo mesma. Não tava A Lígia assustada? chegou aqui, ó, responsável de você ter feito o treinamento. Tá aqui, Lígia, ó. Bem-vinda, Sua Lídia! responsabilidade, viu? É, então, a Lígia tem uma parcela 100% nisso daí, na minha 100%. transformação É. hoje. Lu, mas Ela a é gente a estava responsável. falando sobre o início, né? Quando a Uhum. gente vira essa chave, que a gente olha pra gente e pensa, poxa, sou eu que tô provocando isso, né? Sim. Não é ninguém fora, né? Não, é. Na verdade, eu acredito que é mais desafiante, assim, da gente com Mas a gente mesmo, né? sim, é. Eu falo, o seu maior inimigo é você mesmo. Quando você olha, que você vê, que é igual eu te falei, a primeira semana, quando eu comecei a olhar para mim, eu comecei eu falava, gente, mas não pode um negócio desse. Eu não conseguia enxergar isso. Eu enxergava isso no outro e não enxergava isso em mim. Então Mas foi é assim, natural isso. É foi natural. assim desafiador, como está sendo até hoje, né, Jane? Uhum. Mas É um hoje processo, né, Lu? é Vai um ficando mais processo fácil com o tempo, mais né? fácil, Não é porque tão isso difícil quanto foi no início, né? Mas é como se a gente fosse exatamente. subindo uma escada mesmo, né? E eu falo assim que isso é uma injeção diária para você poder ter resultado. É todos os dias você levanta e já se olha no espelho e já aplica isso. Isso é todos os dias. E eu creio que é pro resto da vida. É. Porque Lu,
para o resto da vida. Uma vez que a gente amplia a consciência, acabou. Aí ela só vai crescendo. E principalmente quando a gente se dispõe a aplicar isso, a vivenciar isso, né? Uhum. Lu, qual foi a área da sua vida que você pode dizer que foi mais assim, mais transformadora com esse treinamento Foi a profissional, Jane. profissional? Foi a profissional. O que mudou? Como que era antes e o que mudou depois? Igual eu te falo, no início eu estava te falando, antes eu estava num emaranhado muito grande, era muito a fazeres e nada terminado. Hoje eu consigo trabalhar com menos coisa e concluir aquilo que eu começo. E isso está me trazendo resultado. Está me trazendo resultado porque eu já não estou ficando tão sobrecarregada igual eu estava antes. Eu fiz uma viagem que essa viagem ela foi um sofrimento para mim, porque eu estava num emaranhado tão grande que eu não consegui aproveitar a viagem. Você ficava pensando nas coisas que tinha que fazer. Sim, exatamente, que ficou sem fazer, coisas que eu não precisava ter pego, mas era aquela gula, né? Aquela acumulação. Não, eu dou conta, é só mais esse, e isso me fazia muito mal. Isso não me levava a lugar nenhum. É como se eu tivesse um superpoder que não existia. Queria tudo, mas não dava conta da metade. E isso me fazia muito mal, mas muito mal, porque isso me afastava do meu marido, isso me afastava dos meus compromissos, isso me afastava da minha família. Eu estava sempre nesse emaranhado de coisa. Hoje eu falo para você que hoje 70% já está resolvido. Que legal. 70%, sim. E é um ganho gigantesco, Lu. Com pouco tempo que você fez o treinamento, né? Você vê resultados assim no nível de 70%, isso é fantástico, né? Sim, sim. Eu falo assim que hoje eu sou uma outra pessoa, Jane. Isso as pessoas falam isso para mim hoje. Lu, você mudou muito de uns tempos para cá. A Lígia fala muito isso, ela até está escrevendo aqui, porque ela acompanha também muito de perto, né, Lu? Uhum. Os resultados, né? E são muitas, assim, as pessoas do meu convívio que falam. Até mesmo porque eu aprendi a falar não, né? Que o não é engraçado quando você escuta não, essa palavra de negação te soa como uma coisa ruim. Quando você vê que não é o não dito na hora certa, ele é libertador. Principalmente para a gente mesmo, né? Pra gente mesmo. Não, agora eu não posso assumir essa responsabilidade. Não, agora deixa eu concluir. Lu, você lembra quando assim o primeiro momento em que você pode dizer que viu o resultado dessa mudança? Qual foi a sensação interna que você teve? Você consegue lembrar desse momento? Teve um momento assim que você disse assim, poxa vida, isso aqui é resultado do meu trabalho de desenvolvimento pessoal? Ô, Jane, foi no primeiro mês quando eu consegui concluir tudo que eu tinha que concluir e vi resultado financeiro. Coisa que tinha tempo que eu não vi. Eu até comentei isso com você, né? Eu acho que eu comentei com você, né? Falei, Jane, eu consegui pegar menos coisa e ter um resultado melhor do que antes. Olha que interessante isso que você está falando, porque muitas vezes a gente acredita que é só a questão do desenvolvimento no nível das emoções, não vou me estressar mais, vou estar mais tranquila, vou concluir as coisas. Mas tudo isso que a gente está falando impacta na nossa vida financeira também, né, Lu? Impacta, e muito. E muito. Eu falo assim que é como se fosse uma pirâmide. Tudo tem que estar ali em equilíbrio. Porque se tem uma emoção desequilibrada, o resto despica. O resto tá tudo conectado, né, Lu? Tá conectado. Né? Então, assim, para mim, foi muito, muito transformador quando eu tive esse resultado. Eu falei, gente, poxa vida, eu poderia estar vivendo isso daqui já há anos. Mas, infelizmente, né, ou felizmente... Tudo tem a hora, Lu. Tudo tem tudo tem o momento certo, né? Às vezes, se tivesse vindo em outro momento da sua vida, talvez você não teria maturidade para colocar isso em prática. Exatamente. Né?
Exatamente. Tem a questão da maturidade também, né, Jane? Que é uma coisa transformadora na nossa vida. Isso vai acontecendo gradativamente, né? Eu sempre falo isso, sabe, Lu? Porque é muito comum eu ouvir as pessoas falarem assim, por que que eu não fiz esse curso antes, né? Eu Uhum. nunca me esqueço, não sei se eu comentei isso com você na turma de vocês, né? Eu tive, isso já aconteceu, já tem um tempo já deve ter uns 8 anos, foi bem no início mesmo do meu trabalho com a Enneagrama, já vai fazer 11 anos, né? E eu tive um senhor na minha turma de aproximadamente uns 70 anos de idade, né? E no dia aquele momento da identificação, né, essa turma que ele fez parte era uma turma no formato extensivo. A gente tinha vários encontros, não foi como o seu curso que foi todo concentrado no final de semana. Foi uma E imersão, aí, né? sim, o seu foi uma imersão. E aí, quando a gente passou aquele momento em que a própria pessoa se vê, né, Lu? Porque às vezes algumas pessoas que estão nos assistindo aqui não sabem, não sou eu que falo para a pessoa qual é o perfil Não, dela, né? não, É não. vocês mesmos que descobrem, né? Sim, É vocês mesmos que se tanto é que veem, né? várias vezes durante lá o treinamento você perguntou para mim, você tem certeza? Eu sempre fico instigando, né? E isso você Fazendo tem certeza? perguntas, Isso né? é uma coisa sua, é você. Sim. E aí a certeza ela veio no dia seguinte, na segunda-feira, quando eu já estava em casa. Aí foi quando eu peguei o celular e mandei uma mensagem para você e falei: Que as olha, fichas Jane. caíram, né, Lu? Aí Assim. caiu tudo assim. Aí eu liguei, eu mandei mensagem, falei: Jane, hoje eu tenho certeza que eu sou o tipo tal. Hoje eu tenho certeza, eu não tenho mais dúvida. Porque você precisa de realmente se olhar. Porque às vezes ali é muita informação e você acaba. Não, eu sou. Quando você começa a passar os slides, você começa a achar que você é todo mundo. Né? É Começa a achar verdade. Que a gente que tem um você é. pouquinho de cada mesmo, né? Exatamente. Só que aí tem aquilo que fala mais forte em você. Quando você começa no outro dia, quando você começa a se olhar, que você vem trazer esse treinamento é para você se olhar. Aí quando você se desperta para isso, é aí onde realmente você se encontra e você vê o que está acontecendo. E é esse momento de que a gente chama de virada de chave, né, Lu? E aí, Lu, esse Sim. senhor, quando a gente passou por esse momento, né? Aí ele chegou para mim no outro dia, na próxima sessão, né? E ele disse assim para mim: minha filha, eu acho que eu não vou voltar, não, sabe? Porque assim, ai, eu tô olhando para minha vida para trás, tanta coisa que poderia ter sido diferente, né? E assim, Lu, e ele era um senhorzinho que ele tinha tudo na vida dele tinha justificativas, ele não teve uma vida muito assim, não teve um emprego, não teve uma construção ao longo da vida, sabe? Aham. E sempre tinha os que eram culpados, né? E eu sei disso porque eu fiz uma formação em coach com ele, né? Então ele me contou a Aham. história dele, né? Então ele tinha um motivo porque que não tinha dado certo. Então ele tinha trabalhado num banco, mas aí não deu certo porque fulano, aí eu trabalhei em outro lugar. Então assim, ele tinha toda uma construção de justificativas. E aí, quando ele se viu, né, quando ele olhou para ele, né, e ele falou para mim, minha filha, por que que eu não fiz esse curso antes, né? E aí falei, não, imagino, não, o senhor vai finalizar assim, né? Ainda brinquei com ele, falei, a sessão, próxima sessão, se o senhor não estiver aqui, eu vou lá na casa do senhor buscar, né? Porque ele estava naquele momento de, no caso dele, né, de fragilidade, de que quando a gente Aham. toma consciência, né, das coisas que a gente faz, e todo mundo, a gente tem isso, né? Sim, Quando a gente olha para dentro, né? sim. Mas o que eu falo é nunca é tarde, né, Lu? Não. Sempre vai ser no momento certo, né? Tem. E foi quando veio para você e olha aí, tanta coisa boa que já está acontecendo, né? É Na demais, sua Jane. vida. Eu falo assim, eu tô muito, muito feliz hoje. Eu já falei várias vezes, hoje eu me vejo como uma outra pessoa, sabe? E assim, eu bato muito na área de trabalho, que é porque era onde me afetava mais. Me afetava muito, Sempre muito. tem uma área em que pega mais, né? E que Em que os pega. desafios estão mais ali, né? Aham. E para mim era muito difícil. E hoje é muito mais leve.
Hoje é mais fácil para mim poder lidar, porque eu estou colocando em equilíbrio certas emoções que estavam em desequilíbrio, né? Então fica muito mais fácil. E a autoconsciência é assim, é o que realmente nos ajuda, né, Lu? Porque É o que faz a diferença, é né? o que faz a diferença, porque como que a gente vai lidar com coisas que a gente não vê, que a gente não Sim. percebe, né? É muito difícil isso. Agora, Você quando não a gente conhece, na percebe, verdade, lidar com aquilo que você não conhece não tem nem como, né, Jane? como, Não né? tem Como se a gente como. entrasse num quarto escuro mesmo e ficasse Sim, tentando acertar mesmo por tentativas de erro e acerto, né? E é o que a é, maioria de nós fazemos, né? A maior parte do tempo é isso, né? é. Lu, quando você veio fazer o treinamento, você tinha algumas dúvidas, alguns questionamentos? Será que esse algo que poderia ter deixado você algum pezinho atrás, com alguma dúvida? É muito comum isso acontecer, né? Ou a pessoa acha que não vai conseguir, ou a pessoa fica desconfiada, será que esse negócio funciona mesmo? Eu não sei no seu caso, eu nunca te fiz essa pergunta. Você Uhum. teve algum receio, algum questionamento assim antes de você ir? Não, Jane, eu não tive muito isso. Eu não tive. Até mesmo porque, igual eu tô te falando, eu caí meio que de paraquedas. Então, eu não tive esse tempo de ficar questionando. E eu ainda tenho aquele lado que eu sou muito desbravadora. Então, eu quero ir, eu quero Você conhecer. gosta do novo Eu também, né, gosto Lu? do novo também. Então, o novo é aquilo que me fascina. Eu quero ir e ver o que que vai acontecer. Depois é depois. Te E atrai, né, me, inclusive, né? me atrai. Então, assim, eu não tive esse tipo de questionamento de Uhum. jeito nenhum. Até mesmo porque não deu nem tempo, a gente conheceu e logo na próxima semana, se eu não me engano, já foi o treinamento. Entendeu? Uhum. E no primeiro dia eu achei bom, no segundo dia eu achei assim, no terceiro dia eu já nem queria vir embora. E eu te falei E eu te falei que eu tinha dificuldade em fazer algo que passasse ali de 40 minutos, uma hora, para mim Eu já era lembro. assim. Olha, esse eu acho que era um dos seus receios, viu? Sim, Né? Que eu lembro de você ter comentado isso, né? Nossa, mas isso. é das 8 às 19 Às horas, 19, né? 3 dias, o meu questionamento foi esse, tipo assim, são 3 dias presa num lugar. Só que o negócio foi tão bom, foi me chamando tanta atenção, que foi maravilhoso. O terceiro dia eu já não queria que acabasse mais. Lu, é Entendeu? muito engraçado, porque é bem comum as pessoas terem essa sensação, né? Nos treinamentos presenciais é que mais acontece isso. Quando eu falo a carga horária, né? Meus treinamentos no formato. Eu comentei com você que eu tô abrindo turmas no formato online também. Não sei se eu comentei Não, com você. não, não. Sim, eu vou trabalhar no formato online, né? Mas quando eu falo da carga horária, né, é muito comum eu ouvir as pessoas falarem assim, nossa, mas não é muito cansativo, né? Imagina ficar das 8 da manhã às 19 horas, né? Mas aí eu fico observando, né? Finaliza a aula às 19 horas, o povo não vai embora, não vai. Fica todo mundo querendo conversar, e aí lembra Sim, do companheiro de escola, começa a descobrir o perfil, porque a gente é sabe o perfil de todo mundo, menos o da gente, né? menos o da gente. Exatamente. Aí você começa ali, você se identifica com todo mundo. Todo mundo. Aí Sim, você começa a falar, sim. assim, várias vezes lá no treinamento eu chegava a comentar da colega, é você que é essa, é você. Olha só, eu estava identificando o tipo Sim, dela e não estava vendo o meu. Olha só para mas é você ver. mais fácil a gente enxergar o que está fora do que a gente enxergar o que está dentro, né? O que mais acontece, e não tem nada de errado nisso, né? É que a gente já identifica a família inteira, e isso é muito legal, porque a gente passa a entender as razões pelas quais as pessoas agem de determinada maneira, e isso faz com que os julgamentos caiam por terra, né? Porque Sim, quando a sim. gente entende o porquê, isso abre a nossa mente, né? Aquilo que a gente julgava, Não, isso que é a gente falava, transformador. Isso é transformador. Quando você tem essa visão aí, que você não julga mais o outro, que você, às vezes você até faz ou fazia igual ele,
só que você não julga mais. Isso é libertador, Jane. Isso é Porque é libertador. uma compreensão a partir de um conhecimento, né, Lu? A gente Sim. entende o porquê, né? Por que que aquela pessoa age dessa Isso. maneira? Porque Aham. a forma dela enxergar o mundo é outro, né? E Uhum. aí, quando a gente entende isso com uma base científica, vamos dizer assim, né? Aí cai os julgamentos, né? Quando a Sim, gente entende sim. por quê. Porque às vezes a gente acha que é até pessoal, né? Contra a gente, né? Que a pessoa É faz tão aquilo. engraçado, Jane, que eu tenho uma sobrinha que eu julgava tanta menina, eu já julgava, condenava e pregava na cruz e pronto. Era desse jeito. Hoje, e ela é muito parecida comigo. Muito, mas muito parecida. Hoje eu já não consigo mais julgar. Hoje eu já sei, quando eu vejo ela fazendo determinadas coisas, eu já sei o porquê que ela está fazendo aquilo. Hoje eu já falo para ela assim, hoje mesmo a gente teve uma longa conversa. Eu falei para ela, vamos calmar, não vamos fazer mais nada como a gente fazia antes por impulso, vamos pensar, raciocinar que vai dar certo. Antes eu não fazia isso, eu não tinha, não era esse o tipo de diálogo que eu O tinha com ela. exercício que, no seu caso, que vai te dar foco, né, Lu? Que é o seu maior Isso, desafio, né? isso, exatamente. Dar foco porque você tem a energia para fazer e muitas ideias. Então, E sai muitas vezes. fazendo em todas as direções, né? Aleatoriamente era o que acontecia. Isso daí que você falou, era muitas ideias, muita energia e concluir nada. E um Nada, nada. cansaço O horrível, né? cansaço Porque, era, a exaustão era assim, uhum. tanto mental quanto físico. Era assim, dava para ver de longe, de longe, de longe. A pessoa parece que tinha trabalhado o dia inteiro numa construção civil, de tão cansada. Porque o cansaço da mente, ele é o nosso cérebro, o neocórtex, é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo. A gente não tem consciência disso, né? Disso, Então, aham. pensar cansa e gasta energia física mesmo, não é só o Não, sentido não, figurado, não. você chega no final do dia, você chega assim, doente, doente. Tanto é que a gente vê muito isso, né, Jane, as pessoas buscando tratamento em remédios sintéticos, porque essa carga toda aí, e vão Sim, tomar remédio o resto da vida, se não é. procurar. Às vezes não vai na causa, né, Lu? Não entende a Exatamente. causa, né? O que Aham. está gerando aquilo lá, né? É, é, é isso mesmo. Lu, nossa, acredita que nós já temos 46 minutos de live? Ah, Já mesmo? temos. Sério, né? Foi assim, rápido, né? É Não, passa gostoso, muito né? É rápido, muito né? gostoso. Lu, se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui, se você quiser falar alguma coisa, é o seu momento, fica à vontade. Aqui a gente está sentado na sala da nossa casa mesmo, né? E é esse bate-papo gostoso, descontraído. Se você quiser falar alguma coisa para a gente já partir para a finalização. Jane, assim, eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo. Igual eu te falei, você compartilhar os seus conhecimentos é algo que não tem preço, não tem preço. E assim, quem nunca fez, gente, faça. Faça esse treinamento. Vale assim a pena, é libertador. Se eu pudesse, eu pagava para cada um membro da minha família poder fazer, porque realmente é transformador. Quando você se conhece, você acha que se conhece e você não se conhece. Ninguém conhece a ninguém. Você tem mania de falar, eu conheço fulano, ciclano, com a palma da minha mão. Se você não se conhece, como que você está conhecendo o outro, né? Tudo começa de dentro para fora, né, De Lu? Não dentro para tem jeito. fora. Então, assim, é um treinamento que vale a pena. Hoje, eu penso assim que isso tinha que ser aplicado nas escolas desde cedo, Sim. que ia evitar muito sofrimento. Muito, muito, muito. Começar a entender as diferenças lá na escola, né, Lu? Assim, o professor, Entende? Aham. sim, respeitar cada um na sua individualidade, nas Exatamente. suas, né? Porque o desrespeito, ele vem porque você não entende a diferença do outro. Aí você quer impor, né? E muitas vezes na melhor das intenções, né, Lu? Porque funciona pra gente, aí a gente acha que pro outro é a mesma coisa, né? Isso começa dentro da casa da gente, né, Jane? Na educação. A Lu, eu educação. costumo dizer que eu posso dizer assim, sem medo de errar, 99% das vezes em que nós magoamos as pessoas
ou que nós somos magoados, não é intencional, né? Isso acontece na melhor das intenções. Porque a gente Sim, quer ajudar, porque aquilo funciona para mim e eu acho que funciona para o outro também, né? isso daí é bem nato dos pais, né? Sim. É bem nato dos pais. Eles A gente faz isso, né? tá ali te magoando de certa forma. Tá te magoando, mas eles acham que tá fazendo bem e não é, né? E assim, eu ouvi muito dentro da minha casa coisas que a minha mãe e o meu pai achavam que estava fazendo bem para mim e não estava, mas assim, eu não tenho mágoa de forma alguma. E hoje, com a consciência que eu tenho, sim, passa longe de mim ter mágoa deles. Mas é isso aí que eu estava te falando. Eu assim, queria, se eu pudesse, que todo mundo fizesse, gente, faça, porque é transformador, é libertador. Para mim, foi a melhor coisa que eu já fiz na vida até hoje. De tudo que eu fiz, não foi poucas coisas. Para poder me encontrar, para poder achar um ponto de partida, esse realmente eu me encontrei. E assim, eu tô indo ainda a passos lentos, mas estou indo. E não é tão lento assim, porque hoje eu me considero Não, é. 70%, aí já liberta daquelas coisas que me É um pesava, que me levava para baixo. processo sem pressa e sem pausa, né, Lu? Que não pode Exatamente. a gente deixar para lá, né? Não, Mas nem se a gente quiser, eu acredito que é possível, né, Lu? Porque quando a gente se conhece, né, a gente passa a ter consciência, eu acho que nem se a gente quiser ignorar, não tem jeito mais, né? Não não dá. tem jeito. É como se você levantasse todo dia, você levanta para escovar os dentes. Então, isso é a mesma coisa. Tem que acontecer todos os dias, é uma dose diária para você poder ter resultado. E é isso que você falou, você não deixa mais no meio do caminho. É uma coisa viciante e é maravilhoso, é um vício maravilhoso. Lu, olha, mais uma vez, obrigada, tá, pela sua Obrigada, eu, Jane. generosidade de vir aqui Obrigada, eu. compartilhar, né? A gente não só fala dos resultados, a gente fala das coisas ruins também, de como era antes, né? E Sim, assim, obrigada por você se dispor a falar disso, né? E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ter a humildade de reconhecer, né? No nosso estado natural e que beleza que é essa coisa de crescer e de se desenvolver, né, Lu? O quanto que nossa, isso é transformador, o quanto isso é sim, libertador. A palavra que eu sim. mais ouço é libertador, Mas né? Jane, é aquilo que a gente estava falando, é como se você vivesse sua vida inteira dentro de um quarto escuro, sem um reflexo de nada. Quando você passa por esse treinamento, gente, é como se Jogasse abrisse. luz, né? Jogasse luz naquilo, né? Exatamente, exatamente. Você consegue enxergar a luz, você consegue enxergar a cor em tudo, em tudo. Então, é muito, muito bom. Minha amiga, obrigada. Obrigada, Olha, eu. vou fazer o lançamento do treinamento agora no formato digital, mesmo número de horas, mesmo formato, só que com oportunidade agora de pessoas que estão longe poder fazer o treinamento também, Isso é tá? maravilhoso, Jane. Isso é maravilhoso. Isso é perfeito, perfeito. Eu relutei muito, né? Porque eu amo os treinamentos presenciais, mas assim, Lu, foi o que me moveu a levar ele para o formato digital, que eu vou fazer o lançamento agora, é Uhum. exatamente a possibilidade de levar isso a mais pessoas, né? Sim, Mas eu vou aham. te avisar depois se você quiser convidar outras pessoas para participar também, tá bom? Quero sim, com certeza. Eu estou sempre falando, porque como eu trabalho com mulheres, eu estou sempre falando para elas, sempre, gente, vocês têm que fazer. É libertador, é a melhor coisa do mundo, é um investimento em você, em conhecimento, é um investimento que você não está entendendo. Eu estou sempre passando isso para as pessoas, Jane, porque foi tão bom para mim, está sendo tão bom, que eu tenho esse desejo que todo mundo tenha esse autoconhecimento. Minha amiga, obrigada, um beijão para Beijo, você, Jane, tá? Deus te A gente vai abençoe continuar em imensamente. contato aí mesmo
do seu processo de evolução, eu gosto que você me conte, tá? Pode Porque deixar, eu adoro acompanhar a Jane. evolução dos meus alunos, viu? Pode deixar. Eu falo assim, juntas para sempre agora. Teve Tá dúvidas, ó, já vendo? tô lá. Nas Aí, tá mensagens. vendo, Elígia, o que você fez, né? Você que começou com essa história, ó. A Lígia Muito, faz muito parte obrigada. disso. É, Beijo, faz tá? sim. Gente, Deus um te beijão pra abençoe. vocês. Vou deixar a live gravada aqui, 24 horas ela vai ficar. Depois eu subo ela pro YouTube, se alguém quiser assistir lá também, tá bom? Então, ó, Beijos, muito boa noite pra obrigada. Ficou todo com mundo, Deus. tá? Deus Até abençoa. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.